mais um Conexão CrossVox, hoje recebendo o Marcelo Souza. O Marcelo é um executivo que atua há quase 20 anos em áreas ligadas à transmissão energética e hoje ele está entrando no mercado sul-americano com a Gotion, que é uma das 3 maiores fabricantes globais de sistemas de armazenamento de energia. Fábricas e operações em 14 países e em 4 continentes. E o Marcelo é diretor de desenvolvimento de negócios na América do Sul. Marcelo, um prazer enorme te receber aqui. Prazer é todo meu. A grosso modo, tudo aquilo que eu falei, você trabalha muito com baterias, é isso? Isso, baterias. A Gotion ela é um fabricante de baterias para veículos elétricos, ou seja, para a mobilidade elétrica, que aí entra motos, carros, ônibus e tudo, toda a necessidade, demanda de mobilidade elétrica. E também sistemas de armazenamento de energia, ou seja, para trabalhar ligados à energia solar, as chamadas fontes intermitentes, energia solar e eólica principalmente, além de outras aplicações. A Gotion é uma empresa nova ou ela adaptou-se rapidamente às novas energias? Não, ela na verdade ela não é nova, a Gotion ela é uma empresa que nasceu em 2005 e relativamente nova, né? Sim. Vamos dizer assim, né? Mas ela já nasceu com esse propósito, ou seja, ela já nasceu sendo um fabricante de baterias. E um ponto importante, ela tem uma característica que ela atua em todo o espectro do desenvolvimento e fabricação da bateria, desde a exploração das minas. Então, ela é dona de minas de lítio, de cobalto, de níquel. Então, ela faz a exploração do mineral, o beneficiamento do mineral e a produção de todos os itens que representam o espectro de fabricação de uma bateria até chegar lá na ponta, no produto que vai ser utilizado em carros, que vai ser utilizado em sistemas de armazenamento. Ela já começou com esse objetivo? Já começou com esse objetivo. Ela nasceu já com esse objetivo. Só que nós temos hoje novas fontes, novas necessidades. Por exemplo, o carro elétrico. Sim, exato. Já se adaptou? Sim. Hoje o principal mercado da Gotion é exatamente o mercado de veículos elétricos. Eu diria que mundialmente nós temos, os números ainda não estão 100% fechados, mas o número de 2023 é 4-1, ou seja, o mercado de veículos elétricos em termos de consumo de bateria, ele foi 4 vezes maior do que o mercado para armazenamento de energia, para sistemas de armazenamento de energia. Então, todo fabricante hoje de baterias, de equipamentos, dos produtos, ele tem um pé muito forte, muito significativo na parte de veículos elétricos. Conversando aqui com os nossos convidados, todos de alto nível como você, falaram muito sobre a bateria do carro elétrico, que é um grande desafio. Ela suporta, ela não suporta, ela é confiável, ela não é confiável. O que você pode dizer para a gente? Bom, do ponto de vista de confiabilidade, o que tem acontecido, isso é uma demanda, tá? E vamos dizer, chamar até de mandato muito grande dos fabricantes de baterias em relação à segurança da bateria. Porque o lítio, existe um tema ali do lítio em relação a pegar fogo, potencialmente explodir tudo. Houve uma evolução muito grande ao longo dos últimos anos, eu diria até da última década, em itens de segurança, até por pressão dos países em cima dos fabricantes. Então, quando você vai analisar a bateria de lítio hoje, a característica da construtiva da bateria, onde estão as células de bateria dentro, as células de lítio dentro, elas têm uma configuração muito robusta do ponto de vista de segurança. E fora uma série de sistemas para tentar minimizar qualquer tipo de problema nesse aspecto. Então, isso é muito intenso na indústria de baterias. Você trabalhar muito forte essa questão da segurança. Com relação a você ter ali a disponibilidade, com você ter ali a aplicação, isso está nascendo junto com o mercado, né? Então, conforme o mercado está demandando os tipos de aplicação, autonomia e uma série de outras coisas, os fabricantes de bateria eles estão se movendo nesse sentido. Eles estão começando a desenvolver novas soluções. A própria Gotion ela tem um investimento em PD de mais ou menos 10% do faturamento, o que é muito alto, considerando para um fabricante, exatamente para desenvolver novas tecnologias, desenvolver novos tipos de células, cujo objetivo final, dentre outras coisas, é o quê? É você ter mais autonomia, mais energia armazenada. Porque essa é uma demanda muito latente do mercado para você conseguir ter mais autonomia nos carros. Antes da gente entrar nesse aspecto da autonomia, que efetivamente é o grande desafio, ainda um pouquinho na segurança. Sim. Você diria que hoje ela é ela já merece a confiança, ela já pode ser vista como bastante segura? Eu acredito que sim.
Eu acredito que sim. Você tem, volta e meia, quando surge algum fato, quando surge alguma coisa com bateria de lítio, isso é muito alardeado nas redes sociais. Fala que não vídeo. apaga com água. Exatamente. Isso é muito alardeado nas redes sociais, ou seja, que vai pegar fogo até consumir todo o produto inflamável ali dentro. Então, assim, quando você acontece... Isso é real, Marcelo? Isso pode acontecer dependendo da química da bateria, porque você tem algumas químicas diferentes, né? Mas hoje o sistema, como eu disse, os sistemas de termos de segurança eles são muito mais robustos. Mas, efetivamente, a quantidade de problemas que estão acontecendo, eles não são significativos, mesmo proporcionalmente à quantidade de veículos elétricos que tem por aí. O que acontece é que o fabricante está procurando trabalhar numa forma, no chamado pack, que é naquele armário onde estão as células de lítio dentro, ele está procurando trabalhar de uma forma que aquilo ali seja muito robusto. Exatamente para evitar no impacto de você danificar a célula dentro. Fora que o avanço e o estudo de novas tecnologias, o lítio sólido e outras tecnologias, visa exatamente mudar essa química que causa esse efeito. Então, está tendo um investimento muito grande da indústria nesse sentido. Eu acho que hoje dá para dizer sim, é confiável, mas ainda, Marcelo, é isento de problema? Não, não é. Não é isento de problema. Então, faz com que determinadas situações você tem que ter um olhar um pouco mais cuidadoso na hora de você implantar aquela aplicação. Uma coisa também que se cobra é que ela tem um tempo de vida, 10, 15 anos, e a bateria teria que ser trocada. Isso é real? Isso dá para melhorar? Isso é real, isso está sendo melhorado. O tempo de vida de uma bateria ele é dado pelo número de ciclos, ou seja, a quantidade de vezes que você utiliza a bateria e recarrega a bateria, né? Uhum. Então, você tem hoje baterias na faixa de 8.000 ciclos. Se você faz o carregamento dela todo dia, então você pega e divide isso por 8.000 por 365 dias do ano. Aí você dá uma quantidade de número de dias, de anos que isso aí vai durar. Nós já estamos falando hoje de baterias 12.000 e baterias chegando a 15.000 em desenvolvimento. Então, além da questão da densidade energética, que é você conseguir carregar mais energia para ter mais autonomia, uma das coisas trabalhando nas baterias é elas terem uma vida útil em termos de ciclo maior, exatamente para endereçar esse problema. Isso faz parte do P&D dos fabricantes de baterias. Pelo que você está falando, nós estamos falando em 8.000, você falou em 15.000. Nós só estamos começando, então, na verdade. Sim. Muita coisa já aconteceu, Flávio. Muita coisa já aconteceu, mas eu diria que o X da questão, a gente vive no mundo capitalista, né? Então, ou seja, a demanda determina o que você vai fazer. Então, conforme os veículos elétricos e híbridos eles começaram a ser mais vendidos, você puxa a necessidade do fabricante. Você começa a fazer o dinheiro fluir até mesmo para o fabricante investir mais em P&D. E ele endereçar aqueles temas que são as objeções do mercado. E nós estamos nessa fase. Então, pode-se dizer que, bota mais alguns anos, a cada ano que passar, vão surgir novas situações, vão surgir novos tipos de baterias, vão surgir novas tecnologias cada vez melhores. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Isso deve baratear também o preço do carro. Vai baratear pela produção. A nova tecnologia, não necessariamente ela vai ser mais barata, ela pode até ser, mas não necessariamente ela será mais barata, mas o ponto de vista é que como a demanda está crescendo substancialmente, mesmo que relativamente recente ela deu uma leve arrefecida, mas a demanda está crescendo substancialmente, e isso está puxando a produção, né? Então, na hora que você aumenta o ganho de escala, você diminui o preço da tecnologia. Você diria que hoje a pessoa pode investir num carro elétrico? A pessoa que tem um orçamento mais ou menos apertado, você recomendaria que investisse? A pessoa que tem um orçamento mais apertado, eu diria que ainda não. Porque nós já estamos começando a ver as primeiras análises, isso é muito interessante, de comparar, um fabricante acabou de lançar, uma montadora acabou de lançar um carro mais barato e o preço dele é X. Na hora que eu comparo com um carro equivalente a combustão, essa diferença já diminuiu de tal ponto e que eu começo, quanto eu gasto para rodar 300 km com esse carro a combustão, quanto eu gasto de energia elétrica para rodar 300 km com esse carro elétrico mais barato? Qual é o valor do seguro? Qual é o valor do IPVA? Qual é o custo de manutenção?
você já começa a ver os primeiros comparativos, mesmo que a conta ainda, de repente, não está fechando completamente. Mas você já começa a perceber já estão de olho na questão que essa diferença está diminuindo de tal forma que vai chegar um momento não muito distante desse ponto que essa conta vai começar a fechar. Ou seja, o veículo elétrico ele vai ser um preço mais elevado, mas uma diferença suficiente em que você consegue recuperar de outras formas. O custo, só para você ter uma ideia, por quilômetro rodado, ele vai chegar a ser umas 2 ou 3 vezes menor. Né? Se a pessoa tem, por exemplo, um sistema solar, se ela mora numa casa, numa residência, ela tem um sistema, ela gera a própria energia, esse custo é menor ainda. Então, você realmente vai ter uma diferença em que aqueles em que rodam mais com o veículo, naturalmente, eles acabam pagando essa diferença mais rápido. Sim. Né? Paga a diferença mais rápido pela questão do consumo de energia para rodar, paga a diferença mais rápido, porque como tem menos peças móveis, você tem menos desgaste, consequentemente você roda muito, mas tem menos custo de manutenção no final todo. Você tem um tema da bateria, isso é um ponto, né? Mas no restante, a manutenção anual ela é muito menor do que o do carro a combustão. Tanto que tem montadora que está lançando o carro e dando 5 anos de garantia no carro e as 5 primeiras revisões anuais inclusas. Sim. Está inclusa por quê? Porque não é esperado nos primeiros 5 anos você ter efetivamente manutenção. Então já coloca ali, já está incluso. O popular antigamente, IPVA incluso, né? Agora você já está evoluindo, né? Eu já coloco o PVA, já coloco manutenção, já coloco seguro, então você já tem algumas coisas. E na hora que você começa a botar na ponta do lápis, essa diferença está começando a diminuir de forma significativa. Ainda, eu acho que para a pessoa que tem orçamento apertado, creio que não. Ainda não. Isso. Como é que é visto isso pelo cidadão comum? Ele já entendeu que existe uma hipótese de uma troca de combustível? Ele ainda é muito cético? Vocês devem ter pesquisa nesse acho aspecto. Que ele já entendeu, virou um objeto, está virando um objeto de desejo. Ah, é? Tá. Eu percebo que existe uma questão que quando a pessoa vê um carro elétrico, fica muita gente em volta, um carro elétrico ou híbrido, muita gente em volta, curioso, para tentar entender. Quando você pega São Paulo, tem muitos táxis com elétricos já, né? Então entra e fica fazendo pergunta para o motorista, o carro é silencioso, e assim, eu mesmo já andando de carro elétrico, meu filho falava assim, nossa, mas esse carro não faz barulho, ele acelera rápido, ele isso, ele aquilo. Então provoca ali uma certa uma aura em torno do carro elétrico. Então já está, na minha visão, para muita gente virando um objeto de desejo e que esbarra na questão do investimento no carro. Com relação, você falou do barulho, com relação à poluição sonora, aí não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar. A gente estava conversando, né? Então quando você fala de grandes centros, nós temos a poluição sonora, nós temos a poluição térmica, que é o rejeito de calor do motor, por isso você coloca a mão no capô do motor do carro a combustão, depois que usou, você não consegue colocar a mão, claro. É rejeito de calor ali. Então você tem a poluição sonora, você tem a poluição térmica e você tem a poluição atmosférica, que é a emissão na cidade. Nem entra no fato de emissões de CO2, nada disso. Centro urbano. Os problemas endereçados no centro urbano. Inversão térmica e poluição sonora, problemas respiratórios. Então, isso endereça muito bem dentro de grandes centros urbanos. E os grandes centros urbanos estão se preparando no Brasil para receber essa demanda? Nem todos. São Paulo eu diria que está bem... Eu diria que São Paulo é o mais estruturado, é o que está se preparando mais. Talvez até pelo fato de ter a maior frota, de ter um poder aquisitivo maior, de ter acesso a esse veículo. O poder aquisitivo médio de São Paulo acaba sendo maior do que em várias outras capitais do Brasil. Então, tem a frota maior e também a infraestrutura está expandindo numa velocidade maior do que em outras localidades. Você tem São Paulo, você tem Curitiba, você tem alguma coisa em Brasília. Rio de Janeiro, uma vez eu fui de carro elétrico para o Rio de Janeiro, eu passei um sufoco na ida, no Rio e na volta. Foi um sufoco tremendo, porque quase não encontrava, mas isso já tem talvez uns 2 anos, mas tem pouquíssimos pontos de carga lá, então, mas está se trabalhando na estrutura, mas não de forma igual entre as cidades. Então, você pensar em ter um carro hoje elétrico, você vai dizer, vou viajar para outra localidade. Cuidado. Então, ele ainda tem um foco Você falou de Rio, urbano, né? E eu falei de Rio, que tem carregadores na estrada.
Então, ele ainda tem um foco muito urbano. Mas esse é um negócio bacana, porque como está se investindo em baterias com maior densidade energética, a autonomia dos carros está aumentando. Então, você é possível, mais um pouco vai ser possível com um carro, nem sendo um carro luxuoso, um carro elétrico mais simples, você conseguir fazer uma viagem entre Rio e São Paulo sem precisar parar na estrada para carregar. Se você sair carregado, você consegue completar a viagem. Então, você precisa ter um suporte de rede de recarga na cidade, no seu destino, não no trajeto. Então, isso está indo nos dois lados. A infraestrutura de recarga de estrada, se nas cidades, não são todas as cidades que estão trabalhando da mesma forma, na estrada, então, menos ainda. Então, a infraestrutura de estrada está sendo trabalhada de maneira um pouco mais lenta, mas mais um pouco a gente vai precisar se preocupar no destino, não no caminho, não no trajeto. Agora, tu trabalha em vários países, a gente já estou aqui no começo. Isso. Como é que está isso nos outros países? Os outros países, quando você olha Europa, Estados Unidos e China, principalmente, você tem um estágio, não diria que é um mercado já maduro, mas é um mercado muito maior. E aí, repito, é um mercado que ele teve, de uns tempos para cá, de uns meses para cá, uma leve redução, mas a demanda ainda é muito significativa. E varia de país para país. Quando eu vejo a Europa, tem país lá como a Noruega, por exemplo, em que a matriz de carros elétricos ela é muito significativa, já chega a 25% da quantidade de veículos circulando serem carros elétricos. E aí o pessoal pensa, mas aí é fácil, a Noruega é pequenininho, tem uma população menor, mas eu acho que os desafios eles são proporcionais. Sim. Então, assim, ele é menor, mas ele tem um desafio proporcional ao tamanho dele. Nós somos muito grandes, temos um desafio proporcional ao nosso tamanho, assim como os Estados Unidos. A China está investindo muito. Então, você tem uma matriz de carros elétricos muito significativa na China também, que é o que eles chamam de novas energias. Então, lá você vai na China, os carros de novas energias eles têm placa diferente, uma placa verde. Então, aí você pega elétricos, híbridos, de repente carros que pode ser a biocombustível. Então, todos os carros das novas energias eles têm uma placa verde. Você vai, cada vez que você vai lá, você vê nas ruas, principalmente nas principais cidades, como Xangai da vida, você vê nas ruas cada vez mais carros passam, você identifica. Você vê lá o carro placa verde, novas energias. Você vê cada vez mais veículos com novas energias. A China é o país que você diria que está mais avançado, porque hoje nós estamos tendo uma oferta muito grande de carros elétricos chineses. Exato. Realmente é o país onde a coisa está mais desenvolvida? China ela tem um efeito seguinte, a China, quando ela começa a se mover em algo, efetivamente, que o governo lá quer fazer algo acontecer, eles dão passos muito largos e muito rápidos. Então, o incentivo do governo faz com que a coisa... Porque é um mercado consumidor gigante. Sim. Se o governo incentiva, a coisa ela anda de maneira muito, mas muito significativa. E o que acontece como todo, assim, você tem um conceito, o Brasil é o celeiro do mundo, né? Porque o nosso agro é muito forte. A China é a fábrica do mundo. Não significa que não tenha fábricas em outros países. A própria Goldstone tem fábrica em vários países. Mas na hora que você olha a capacidade de fabricação chinesa, isso faz com que você tenha ganho de escala muito rápido. Então, eles têm uma capacidade dominante. Muita gente fala, porque o custo de produzir na China é mais barato. Das grandes fábricas, não necessariamente. Você olha uma fábrica da Goldstone, você vê muito robô. São fábricas de altíssima tecnologia produzindo as baterias. Você tem pessoas na linha de produção? Tem, mas você tem muito mais robô do que gente. Então, aquilo ali representa um investimento. Então, o investimento para você botar uma fábrica de pé é muito pesado. Nós estamos colocando uma fábrica agora no estado em Illinois, né? Próximo de Illinois, aonde essa fábrica ela vai consumir 2,5 bilhões de dólares, uma fábrica nos Estados Unidos. Então, assim, você tem um investimento muito pesado para você colocar fábricas em determinados lugares, o que não necessariamente você reflete, porque todo mundo pensa o seguinte, o custo de mão de obra na China é muito barato. Depende do que você está comprando. Você já tem hoje produtos mais simples e você tem produtos de altíssima tecnologia. Pelo ganho de produção, pelo ganho de escala e outras coisas que acontecem lá, você com certeza, você chega no resto do mundo, mais barato que você produzir na Alemanha, mais barato que você produzir nos Estados Unidos, você não tem dúvida. Aquela percepção, produtos de alta tecnologia, de chegar muito mais barato, isso não acredito que já não é mais assim. Com relação à América do Sul, nós falamos de Brasil, você falou das dificuldades, e no restante da América do Sul? Restante da América do Sul, isso pensando, veículos elétricos, muito incipiente. Muito incipiente. Aonde tem um pouco mais Chile,
questão de ônibus urbanos. Então, o Chile fez um processo lá atrás de ônibus urbanos, mas o Chile está, nesse momento, enfrentando uma dificuldade muito grande em relação à matriz elétrica deles, por causa de linha de transmissão. Tem uma série de fatores na rede elétrica do Chile que eles estão enfrentando desafio agora, o que faz com que, nesse momento, inclusive, embora o mercado do Chile seja muito menor que o do Brasil, eles são o maior mercado em termos de armazenamento de energia, para tentar resolver os problemas que eles têm lá, referente a essa parte de forma de distribuição e entrega da energia. Mas se sai do Chile, outros países, a coisa é muito incipiente, muito incipiente. Não dá para fazer uma viagem pela América com uma moto elétrica. Dá, considerando que você vai carregar com o carregador na tomada, não esperando uma infraestrutura de carga. Se você esperar para uma infraestrutura de carga que vai conectar o carro, a moto, tudo, você vai passar bastante dificuldade. A tomada é normal, como qualquer tomada? Tomada é normal. Porque eu diria que hoje, praticamente 100% dos carros 100% elétricos, eles têm um carregador que chama de carregador on-board, um carregador dentro do veículo, que é um carregador pequenininho, em que você pode viajar, você vai para um hotel, você aluga uma casa de temporada, alguma coisa assim, você conecta na tomada. Você tomada, o pinagem brasileira, você vai conectar na tomada. Como ele é um carregador menor, até porque ele fica dentro do carro, ele demora um pouco mais para carregar. Mas se você chega de noite, plugou na tomada e vai ficar a noite toda, se no dia seguinte você sair, você está carregado. Então você não tem problema. Então hoje é quase que padrão você ter um carregador pequeno, de pequeno porte, junto com os veículos elétricos que estão sendo fornecidos, fora a infraestrutura de rede que está sendo colocada. Trazendo para o nosso dia a dia, seria aquele carregador do celular portátil. Exato. Seria similar a isso. E armazenamento de energia? A Gotion trabalha muito com isso. Isso, armazenamento de energia. Armazenamento de energia, o cenário no Brasil, nós temos mercados diferentes. São a parte de grandes usinas. Então, os grandes projetos de energia, usinas solares, hidrelétricas, usinas eólicas. Esse é um mercado em que ele ainda depende um pouco de regulação. Tá? O agente regulador, que é a ANEEL, então esse mercado que ainda depende um pouco de regulação. Tem os seus problemas a serem resolvidos, em que a parte de armazenamento ajudaria na solução desses problemas, mas é um processo que ainda está rolando. Foi feita uma consulta pública ano passado e, nesse momento, o mercado está aguardando uma minuta de resolução para começar a trabalhar em cima disso. Aí eu vou diminuindo o tamanho do mercado. Na hora que eu vejo mercado intermediário, que se chama de comercial industrial, que se chama de C&I nesse mercado, aí eu entro mini-grid, microgrid, eu entro agro, eu entro comércio, eu entro pequenas indústrias, ou seja, eu começo a entrar num tipo de mercado cujas necessidades elas são um pouco diferentes. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa com um negócio bem interessante. Você olha a região norte. A região norte ela é desconectada da rede elétrica, do grid, que a gente fala. E, consequentemente, lá você tem várias mini-redes para atender comunidades isoladas. Essas mini-redes, antigamente, elas tinham somente o gerador diesel. Aí, num segundo momento, com o advento da energia solar, começou-se a colocar energia solar junto com o gerador a diesel para diminuir o consumo de diesel. E recente, saiu muito na mídia, problema de seca nos rios na região norte. Uhum. E eles enfrentaram o seguinte problema. Ok, a questão não é mais apenas reduzir o consumo de diesel. Como é que você transporta as coisas na região amazônica? Por rio. Se o rio secou, como é que você chega com diesel? Sim. Ou seja, passou-se a ser o seguinte, não é mais a questão de reduzir o consumo. Eu falei, eu posso não ter diesel. E na hora que eu não tenho diesel, não consigo chegar com diesel naquela localidade, eu não tenho energia. Então já está agora passando para uma terceira fase, primeiro o diesel, depois o diesel com solar e agora de repente adicionar bateria para você começar a minimizar esse impacto. Aí você tem no mercado agro, pode ter perda de produção, você pode ter uma questão que está alimentando a parte de irrigação, então faltou energia para irrigar, você pode ter um comprometimento de produção, aviário, você pode ter perda dos pintos, morreu por causa do controle de temperatura, então você tem uma série de fatores acontecendo em áreas diversas no Brasil, em que você ter um suporte de fornecimento de energia vai evitar uma perda. Não é necessariamente economia de energia, mas evitar uma perda. Então tem várias aplicações como essa surgindo. Na hora que eu trago para dentro das cidades, é a situação que nós passamos em São Paulo em novembro. Então, no meu bairro, na minha quadra, nós ficamos 40 horas sem energia, porque caiu uma árvore próxima, aquela confusão Sim. que aconteceu. E depois, na minha quadra, 10 dias depois, deu um problema no transformador só da minha quadra, ficamos umas 20 horas sem energia. Como é que você resolve isso dentro de um apartamento? O prédio ele tinha um gerador para as áreas comuns. Só. Só.
Mas como é que você resolve isso dentro do Sua apartamento? geladeira. Exatamente. Como é que você resolve a geladeira? Como é que você resolve as outras coisas dentro de casa? Então, isso já está começando dentro das cidades, aí já no mercado menor, residencial, pequenos comércios. Quase em frente ao meu prédio, tinha uma doceria que nos 2 eventos, depois eu conversei com eles perderam toda a produção. Ficou 40 horas, perderam tudo, ficou mais 20 horas, perderam tudo. 2 vezes no intervalo de 15 dias. Pode quebrar até. Pode quebrar. Então, você tem coisas aí que tem muita coisa acontecendo que favorece a introdução do mercado de armazenamento de energia, o surgimento e o crescimento do mercado de armazenamento de energia. O que talvez as pessoas ainda não saibam, o cidadão comum, é que existe a solução para isso. Ou seja, da residência, do pequeno comércio, essa solução existe e já tem a regulação. Diferentemente dos grandes projetos, quando você traz para dentro das cidades, a regulação ela já existe, já permite você colocar. Isso já está lá. Se eu quiser colocar eu vou chamar de gerador, não sei se é esse o nome correto. Se eu quiser colocar um gerador na minha casa, por segurança, isso está regulamentado? Eu posso isso já fazer está regulamentado, você pode colocar. Você pode colocar uma bateria daquelas que fica na parede, ou no chão encostado na parede, bonitinha, tudo dentro de casa, você já pode colocar. Esse é um mercado bem ativo ou ainda é? Não, bem desconhecido? É um mercado incipiente ainda. Você já tem algumas empresas distribuindo esse tipo de bateria, mas é um mercado iniciante ainda. Talvez é caro, é muito caro. Ele tem um valor significativo, o investimento inicial ainda é alto, apesar do preço das baterias terem caído muito nos últimos anos, caiu muito significativamente, mas o investimento ainda é alto. Então faz com que nesse momento a possibilidade ela venha de cima para baixo em relação ao poder aquisitivo. Então, tem uma pessoa que já consegue ter um poder aquisitivo, ela tem a solução existe. O que talvez esteja faltando é exatamente o mercado entender um pouco mais e trabalhar um pouco mais a existência dessas soluções. Ela existe e ela já é regulamentada. Então, quem tem o poder aquisitivo tem condições de colocar. Eu vou tentar... porque sempre a pessoa que está nos vendo, ela quer saber, mas quanto? Por exemplo, se eu tiver um apartamento de 100 metros quadrados, está um pouquinho acima da média normal, seria 50, mas vamos por 100 metros quadrados. Sim. E eu quero ter uma bateria, quero ter um armazenamento de energia, está lá, garantido. Quanto custa mais ou menos isso? Dá para você... Vamos lá. Eu vou falar de uma maneira diferente até para detalhar um pouco isso, porque não é proporcional ao tamanho do imóvel. Ah, não? Não. É proporcional ao seu consumo de energia elétrica, primeiro ponto. E segundo, que tipo de carga você quer manter ligado quando faltar energia elétrica ou não? Porque vamos pegar um grande exemplo. Qual que é um dos maiores vilões de consumo, mesmo que seja extremamente eficiente, numa residência ou num comércio? Ar-condicionado. Tem um consumo de energia muito pesado. Verdade. Então, na hora que eu pego numa residência, se eu tenho ar-condicionado em todos os cômodos e eu quero manter o ar-condicionado funcionando quando não tiver energia elétrica, você tem um problema. Você vai precisar colocar uma quantidade significativa de bateria, se bobear, você não tem nem espaço para isso, dependendo de quantas horas de autonomia você quer. Se eu quero, eu vou fazer o que se chama de circuitar. Eu pego o quadro lá e eu vou só alimentar determinados disjuntores do meu quadro para geladeira, iluminação, ou seja, algumas coisas, aí eu já tenho um cenário diferente. Então, ou seja, eu diminuo a necessidade. Então, é muito em função de qual é o meu consumo de energia elétrica e o que eu quero ter quando faltar luz. Ou seja, não, isso eu não posso ficar sem. Certo. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, lá em casa, passamos 40 horas. No outro de 20 deu para segurar a onda. Mas no de 40 horas, a gente perdeu metade das coisas que estavam na geladeira. Essa doceria, por exemplo, eu teria que conservar as geladeirinhas e tal. Exato. Né? Isso é muito... Seria inviável para um pequeno comércio ter Para o pequeno comércio, dependendo da característica do comércio, o investimento ainda seria muito pesado. Você pega uma sorveteria, uma doceria, eles têm muitos freezers. E aí o freezer, ele tem, pela quantidade de freezer, você vai ter um consumo ali significativo. Mas dependendo do que seja o comércio, coisas de grandes cargas, elas não são tão grandes assim. Então, ele consegue pelo menos manter. Você consegue... E o interessante da bateria é o seguinte... ela é expansível, você consegue adicionar. Então, você pode fazer um investimento, se você tiver um espaço para você colocar, você pode ir colocando e aumentando esse seu investimento ao longo do tempo, para você aumentar esse tempo, porque esse é um outro ponto importante. Que quando a pessoa perguntar, mas eu quero tal coisa, qual que é o tamanho? Depende, quantas horas você quer ficar? Eu quero um sistema que me atenda por 1 hora. Tá bom, isso é um sistema. Sistema X.
Eu quero um sistema para essa carga que me atenda por 2 horas. O tamanho é 2x. Que me atenda por 5 horas. O tamanho é 5x. Faltou energia 40 horas, meu filho, 40x. Você não tem nem espaço para isso. Você precisa de uma outra casa para colocar só suas baterias. E mesmo assim fica difícil. Eu ia te perguntar, tá, 1 hora quanto custa, mas depende do que eu quero ter ligado. Depende do que você quer também. Exato. Depende do que você quer também. Mas é caro, é uma coisa cara. Mas se você botar um sistema mínimo aí, que a gente chama de 5 kWh, é um sistema que vai ser na faixa dos seus 15 a 20 mil reais. 15 a 20 mil mês. Não. O valor do sistema. Ah, tá. O seu investimento. 15 a 20 mil e ele fica lá. Aí ele vai demorar a vida útil dele, anos, né? Ele vai atender a sua carga durante quantas horas? Depende do que você quer atender. E aí quando acaba a carga dele, dá para recarregar? Não, aí ele vai recarregar quando a luz voltar. Se você não tem, você tem que ter uma fonte de energia para recarregar a bateria. Tá, isso é caro? Essa fonte, ele fonte consome muito? Não, o que vai consumir é a carga que você está colocando nele. Se eu coloco um ar-condicionado, imagina a bateria como um tanque de combustível. Então, eu tenho ali uma reserva de energia, que no tanque de combustível tem a gasolina, ou etanol, ou diesel. Na bateria, energia elétrica. Sim. Se eu coloco alguma coisa que está consumindo energia, está consumindo mais rápido, baixa rápido aquilo ali. E o que eu vou repor? Se eu tenho uma bateria que ela é de 5 kWh, eu estou repondo o quê? 5 kWh, que é a capacidade dela. É o tanque de 40 litros. Sim. Ou seja, estou recarregando exatamente a capacidade dela. Sim. O ponto é, com o que eu carrego? Se eu moro numa casa e tenho o meu sistema solar, eu carrego com o meu próprio sistema solar. Perfeito, fantástico. Eu não tenho custo nenhum com isso, eu já investi no sistema solar. Se eu não tenho um sistema solar, estou colocando a bateria num apartamento, por exemplo, eu carrego com a energia da própria rede. Essa energia que eu estou carregando a bateria por segurança minha, eu vou pagar para a distribuidora. Perfeito. Porque é a distribuidora que me vendeu essa energia para eu carregar minha bateria. Você está falando uma situação tão interessante de repente, daqui a X anos, e talvez você possa detectar melhor quanto significa esse X, né? 5, 10, 20, 1. Daqui a pouco a própria casa ou a empresa ela vai ser autossustentável. Ela tem o gerador próprio, ela tem a bateria que é carregada com aquele gerador, ou seja, ela vai gerar o próprio consumo de energia dela. Sim. Eu diria assim, vamos sair o tipo da habitação. Se a gente sair do apartamento, né, e for para casa, essa é uma tendência. Ou seja, você vai numa casa, é pouco provável que você consiga conceber uma casa a futuro, 5, 10 anos, em que, de repente, ela não vai ter uma geração própria, ela não vai ter um sistema de reserva de energia, que é o backup, que é uma bateria ou alguma outra solução, que ela não vai ter uma automação residencial que vai gerenciar essa brincadeira toda. Então, é mais difícil você conceber casas no futuro em que elas não tenham um certo grau de autonomia, um certo grau de tecnologia envolvido. Isso é muito louco, né? O cara vai para Marte e fica lá 10 anos, quando ele voltar, a casa dele é outra. É mais ou menos isso, não é, Marcelo? É isso aí, mas é isso aí. Você está falando de uma casa quase que automática, faz tudo sozinha, né? Exato, é isso mesmo. Você tem coisas interessantes surgindo, você tem surgiu muitos anos atrás uma expressão que depois não vingou esse nome, né? Chamado Smart PV, que é PV de fotovoltaica em inglês. E o que era esse Smart PV? Você instalava um sistema que na hora que o sistema solar você está gerando energia. Vamos imaginar que durante o dia, a maioria das pessoas não estão em casa. Então, ele está produzindo, você tem alguns consumidores, como geladeira, algumas coisas, mas ele produz durante o dia, que é quando tem sol, produz mais do que o que está sendo consumido. O que acontece com essa energia? Ela é jogada na rede. E aí fica um crédito. E aí, quando de noite, você chega na sua casa, você liga a luz, você vai tomar banho, você vai fazer, o seu consumo de energia sobe, mas você não tem geração de energia, porque você não tem mais sol. Então, aí você faz um crédito e débito via o próprio medidor, que é um medidor bidirecional. O conceito do Smart PV, o que era? Para eu, durante o dia, eu não jogar essa energia na rede, o que eu faço? Os equipamentos domésticos, você pega máquina de lavar, máquina de café, algumas outras máquinas, hoje elas também já têm possibilidade de ser integradas no sistema de automação. Eu junto isso num sistema de gestão de energia, em que ele detecta o quê? Eu deixo a minha máquina de lavar preparada, com a roupa, com tudo lá dentro, mas eu não ligo. Durante o dia, no momento em que
a minha geração de energia for maior do que o meu consumo e eu tiver que jogar para a rede, o que esse sistema faz? Liga a máquina. Que coisa fantástica. Em vez de eu jogar para a rede, eu alimento a minha máquina para eu consumir aquela energia em tempo real que está sendo produzida pelo sistema solar. E o gancho por trás disso é a diferença de preço da energia. No mercado brasileiro, ainda você tem uma questão da tarifa branca, e tem uma coisa lá que ainda é muito incipiente, as pessoas ainda não conhecem muito. Já tem um tempo já, mas as pessoas não são muito familiarizadas. Mas quando você vai lá fora, você tem diferença de tarifa de energia para o consumidor residencial. O que aqui no Brasil é muito comum em grandes consumidores, lá fora você tem. Durante o dia é mais barato, no horário de ponta é mais caro. Aí o cara pensa o seguinte, bom, eu estou gerando durante o dia. Se eu jogar para a rede, eu estou jogando energia para a rede no momento em que a distribuidora ela vai me pagar, entre aspas, não é pago, é crédito e débito, ela vai me pagar um valor mais baixo do que depois no consumo. Então, não, espera aí, né? Eu vou consumir essa energia. Sim. Ou então, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou armazenar essa energia, em vez de jogar... Meu geradorzinho. Vou armazenar no meu banco de baterias para eu utilizar no horário de ponta, que eu, teoricamente, pagaria mais caro pela energia. Legal. Então, assim, aí você já vê... Um sistema muito inteligente, né? Sim, aí você começa a ter toda essa gestão. Você tem de cima para baixo, que é referente a poder aquisitivo, claro. mas você já tem muitos sistemas em que você tem toda essa gestão integrada. Medição do consumo, os itens que estão consumindo dentro de uma casa ou dentro de uma empresa, junto com a geração de energia, acompanhando tudo isso para você otimizar. Sensacional, Marcelo. Muito bacana. Foi, nossa, eu tenho certeza que o pessoal que está vendo em casa está maluco, né? Fazendo conta no papel e tal. Muito obrigado pelas suas explicações. Muito sucesso na Gold, que as coisas que a gente volte a falar com uma tecnologia que eu estou vendo que está só começando. Vamos falar muito, falar muito. Obrigado. Obrigado a você que esteve conosco em mais um Conexão CrossFox. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, tá legal? É muito importante para nós. Um abraço. Obrigado.